Agora que vimos o básico de props em componentes React, quero mostrar para vocês como deixar o seu componente mais resiliente. Aqui, pessoal, a gente está esperando que esse título ele seja um string. Então a gente espera que isso seja um texto que será passado aí para o nosso componente e será renderizado na tela. Porém, se a gente vir aqui para o app.js e alterar esse título para um valor numérico, ele vai ser passado também sem problema algum, certo? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que ao passar valores para essas props, você pode também passar como JavaScript. Isso funciona dessa forma. Então, eu estou passando aqui o valor numérico, né? Isso é diferente de passar um string. Então, nesse caso aqui vai ser sempre como string. Mas quando você utiliza chaves, o React compila esse código e ele vai esperar que você passe código JavaScript aqui. Então, se eu passar 1, ele vai passar como valor numérico. Então vamos fazer uma expressão aqui JavaScript. Veja que ele retornou o número 2 aqui. Então ele executou esse JavaScript ao passar para a nossa props do nosso componente TaskList. Perceba que está muito flexível esse título. Eu posso passar qualquer valor que eu desejar e o nosso componente não vai reclamar. Então existe uma forma, pessoal, de validar essas props. Então existe uma forma de dizer para o seu componente que tipo de prop você quer que ele receba. Então vamos lá. Voltando aqui para o nosso TaskList, nós iremos utilizar uma biblioteca chamada PropTypes. O que é o PropTypes? É uma biblioteca escrita especificamente para isso. Ela vai definir os tipos das suas props. Então vamos adicionar ela ao nosso projeto. Aqui no painel de dependência, nós iremos buscar por PropTypes. Veja que ela vai aparecer aqui rapidamente. Você pode escolher essa primeira aqui. E a partir do momento que você clicar em PropTypes, ela vai ser instalada na sua aplicação. Agora, se você der uma olhada aqui no package.json, nós temos uma nova dependência adicionada aqui, que é a PropTypes. Então, agora você pode utilizar essa dependência na sua aplicação. Voltando para o nosso TaskList, nós iremos importar os PropTypes aqui. E com o PropTypes em escopo, nós agora iremos modificar o nosso componente de uma forma que você vai declarar esses tipos de propriedades para o seu componente. Então vamos lá. Então como isso funciona? Você vai definir uma variável no seu componente TaskList chamada PropTypes e nela a gente vai definir quais as props do nosso componente e quais os tipos dessa prop. Você vai definir uma propriedade chamada PropTypes no seu componente TaskList, que é a nossa função aqui em cima. Ela vai receber um objeto. Veja que aqui a gente tem um objeto vazio por enquanto. E esse objeto ele vai definir quais as props do seu componente e quais tipos JavaScript que essa prop vai receber. Então, qual é a prop que a gente tem nesse componente até agora? A gente tem a prop chamada title, certo? E nela, nós iremos definir o tipo de string. Eu quero que essa prop sempre receba um string. Então, você vai utilizar aí o PropTypes.string. Então, você está especificando que esse tipo title ele recebe um string. E você também pode utilizar o isRequired. Ou seja, você está declarando uma prop no seu componente que não é opcional. Ela precisa ser declarada, ela precisa ser utilizada. Então vamos ver como é que isso funciona. Se a gente voltar aqui para o app.js, pode ver que a gente ainda tem o mais um aqui. Se a gente der uma olhada aqui no console do nosso sandbox, se você der um refresh aqui, você vai ver um warning aqui reclamando que sua prop chamada title, ela espera um tipo string, mas ela recebeu um tipo number. Ele vai reclamar que isso é uma prop inválida. Seu componente ainda vai renderizar na tela, porém você vai ter explicitamente erros no seu console, dizendo para você o que é que ele espera e o que recebeu. Então isso facilita na hora de debugar os seus componentes. Então o que é que acontece se a gente modificar isso aqui para um string? Então você pode também passar um string JavaScript aqui. Isso aqui é válido. E a partir desse momento, galera, nós estamos passando uma prop válida para esse componente. Veja que se a gente fizer um refresh aqui no nosso browser, você vai ver que o nosso console parou de reclamar. A gente acabou de passar para o componente o que ele realmente espera. Então, para recapitular, componentes React, eles recebem props, ou seja, propriedades que são passadas como parâmetro. E essas propriedades, elas podem ser declaradas de uma forma que você pode prevenir erros do seu componente. Ou seja, utilizando a biblioteca PropTypes, você pode definir os tipos dessas props
e evitar problemas durante o desenvolvimento.